Amigos, as eleições no segundo turno estão chegando. E esse é o momento para a gente fazer reflexões sobre o quadro que está ocorrendo agora, certo? Eu fiz análises, eu busquei as pesquisas, eu vi números, eu ouvi comentaristas e cheguei a algumas conclusões. Veja, se você me perguntar se o eleitor do Bolsonaro muda para votar no Lula, eu vou dizer não, não muda. Ele é Bolsonaro aqui, no inferno, na Conchichina, onde for. O Bolsonaro pode fazer aparecer de Satanás com aqueles dois chifres assim, tá? Não adianta, o cara vai de Bolsonaro. Eu já vi coisas assim incríveis, pessoas que eu conheço, e que eu nunca podia admitir que, diante de tantos fatos, elas pudessem continuar seguindo o homem. Mas segue, eu sei lá o que ele tem. Ok, eu sei. Essa polarização criou duas figuras fortes. Um é o Bolsonaro. E aí eu pergunto, o Bolsonaro tira voto do Lula? Não, não tira. E não tira porque o cara que já conhece o Lula, que conhece o trabalho que ele fez nas duas vezes em que esteve na presidência da República, os 8 anos, nas duas oportunidades, sabe muito bem que na época do Lula ele não sofria tanto, ele viajava de avião, a economia do Brasil era a sexta do mundo, certo? O dinheiro, o emprego era maior, ele tirou 40 milhões da linha da miséria. Então o cara falou, não, Lula é Lula e acabou. E no Nordeste ele é muito mais forte, não adianta. Ok, então a eleição acabou? Não. Existem brechas por onde possam passar os eleitores do Bolsonaro e do Lula? Vamos à análise agora. Eu acho que dificilmente o Bolsonaro tenha algum espaço. Por quê? Porque, muito bem, ele tem o Zema em Minas, que talvez dê uma pequena diferença para ele, mas o eleitor que votou em Zema e Lula não vai votar em Bolsonaro, vai votar no Lula pensando no Zema, mas vota no Lula, certo? Ele quer o Zema, ele quer o Lula. Isso no Brasil é comum. Nunca o cara segue, aliás, poucos seguem a linha direta, certo? Então, é difícil, é muito difícil para o Bolsonaro tirar o voto do Lula. Mas o Lula tem aonde crescer? Tem, mais do que o Bolsonaro. Por quê? Porque ele tem o voto da Simone Tebet, certo? Que é um voto que estava solto aí. E o voto da Tebet, com a Tebet participando das campanhas do Lula, não tira voto, acrescenta o voto do Lula, na minha opinião. Bom, mas o Ciro, não, o eleitor do Ciro, aquele fanático pelo Ciro, não vota em Lula. Já votou no Bolsonaro no primeiro turno, ok? Mas existe o eleitor do PDT, o eleitor que foi brisolista, aquele eleitor mais antigo, esses mudam. Esses são eleitores de esquerda e que não aceitam, em hipótese alguma, a presença de um homem de extrema direita com atitudes negacionistas e com atitudes terríveis, certo? Ele diz que ele é meu Deus, o evangélico terrível, terrivelmente evangélico, alguns falam, né? Muito bem, então ele não tem. O Lula tem para onde ir, certo? Muito bem, agora nós vamos para o comportamento dos eleitores agora. Porque além de tudo isso, existe também o caminho, certo? Aí eu tenho que chegar à seguinte conclusão. O nordestino, o Lula nordestino, é muito mais inteligente do que esse carioca aí, vestido de paulista, vestido de evangélico, sei lá. Ele não é. Ele não é competente. Ele se mostrou incompetente, fraco, cheio de desorganização mental, certo? Falando besteiras. E cada vez que ele fala uma besteira, ele dá um tiro no pé. Então vejamos, no começo desse segundo turno, o Bolsonaro foi fazer o quê? Ele foi à Aparecida do Norte,
certo? Achando que deveria conquistar, que ia conquistar o voto do católico. Ele tinha até alguns católicos votando com ele, mas quando chegou em Aparecida, querendo se mostrar o católico que ele não é, já apareceu pela frente um arcebispo que disse para ele, praticamente chamou diretamente a ele de dragão do ódio, dragão da miséria, dragão do desemprego, e disse mais, pátria amada sim, não pátria armada. Então foi uma coisa terrível, ele perdeu o voto ali, não tenho dúvida, não sei quanto, mas perdeu, vocês vão ver. E ele foi para Pará, o Círio Nazaré, achando que ia se mostrar um pouco católico, aquela coisa toda, que a ignorância dele, ele chamou o nordestino de ignorante, isso é outra coisa terrível para ele. Mas, então lá no Pará, tomou vaia. Aí ele foi fazer um comício em Recife, 10 gatos pingados. Não adianta, neguinho, você vai para o Nordeste, depois de você dizer que nordestino precisa comer capim, você vai para o Nordeste depois de dizer que o nordestino é ignorante e burro. Aí apareceram faixas nas cidades nordestinas dizendo assim, não vote no Bolsonaro, ele é inimigo do Nordeste. E ele é inimigo de outras coisas, inimigo da mulher, ele é inimigo do pobre, ele foi negacionista e tudo. Mas ele também resolveu chamar, dizer que o Lula, que os presidiários estavam festejando a vitória do Lula no primeiro turno, e começa a chamar o Lula de bandido, de ladrão, quando na verdade, aí a resposta do Lula foi a seguinte, os verdadeiros bandidos, os grandes criminosos desse país, estão com o Bolsonaro. Aí citou, vocês se lembram do Bruno, aquele goleiro do Flamengo, que pegou a namorada, a amante, sei lá, a mulher que estava com ele, assassinou, cortou em pedaços e jogou pedaço dela para os cachorros comerem. Esse cara segue o Bolsonaro, sou bolsonarista, tá lá. Você quer mais? Vocês se lembram do Guilherme Palmeira, aquele ator que matou a Daniela Pérez? Que teve uma repercussão enorme na época, porque foi uma coisa grotesca, com facadas, uma coisa horrível. Esse homem é bolsonarista, tá lá, tá junto, somos juntos. Quer mais? A Suzane Richthofen, aquela que matou os pais, assassina, está presa, certo? Agora está... Eu não sei se ela vai poder votar, né? Não sei. Mas ela é bolsonarista, entendeu? Então essas figuras grotescas, você junta também os pastores, os maus condutores de rebanho, aqueles que foram fazer troca-troca de ouro para pegar prefeitos, um clima de corrupção enorme que existiu ali, até ouro, dinheiro para os prefeitos, etc., corruptos. Eles estão também com ele. Vocês se lembram da rachadinha? Quem é que criou a rachadinha? Ele e os filhotes. Quem é que comprou 51 milhões de imóveis com dinheiro vivo assim, levando na mala? Levando na mala o dinheiro e foi comprar. Quanto é que custa aqui isso aqui? Custa aqui 3 milhões, não tem problema. E foi pegando na mala e foi dando dinheiro para o cara que comprou assim. Entende? E esse dinheiro onde é que estava? Da onde saiu? Percebe? Na pandemia, existiu aquela corrupção, desvio de dinheiro da vacina. E quem é que inventou isso? Ele também. E as coisas foram aí. Esse é o caminho. Agora, quando ele disse que o nordestino era ignorante, ele perdeu votos. Com certeza, porque o nordestino é barrista. E as pesquisas já mostram que o Lula cresceu no Nordeste. Porque o Lula foi para o Nordeste e é festejado. Quando o Bolsonaro vai para o Nordeste, como foi em Recife, tinha 10 gatos pingados, não querem saber dele. O nordestino é inteligente, ô Bolsonaro. Não pensa você que não foi na tua onda do auxílio de emergência. Não, recebeu sim, porque o dinheiro é nosso. E votou no Lula.
Entende? Por isso que ele ficou irritado. Essas coisas todas me levam à seguinte conclusão. Se a eleição fosse hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Lula ganharia a eleição. Mas como existe ainda um espaço até o dia 30, quem escorregar mais pode quebrar a cara. E pelo que nós vimos no dia a dia, os escorregões que estão sendo feitos é pelo Bolsonaro, certo? Quando ele vai lá para Aparecida do Norte para dizer que é católico, ele pega um arcebispo pela frente que fala que ele é o dragão do ódio, dragão da miséria, dragão do desemprego, e ainda falou mais, pátria amada, sim, pátria armada, não. Então, está na cara que a frase, a mensagem foi para ele, entendeu? Agora nós vamos ter dois debates. Eu não sei se o Bolsonaro vai inventar uma história qualquer. O fígado dele estourou e ele não pode. Alguma coisa para não ir. Porque se ele for, e num debate entre dois, neguinho, o Lula vai estraçalhar. São dois debates, certo? E nesses dois debates, até agora parece